Cheguei trazendo previsão completa do mês de agosto para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Peixes. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Michelle Corrêa e eu sou especialista em identificar padrões que estão travando a sua vida e guiar como destravar. E é muito sobre isso que a gente vai fazer uma mensagem completa. Eu abro a mandala cigana para trazer como você está em relação à sua identidade, bem-estar, dinheiro afetivo, profissional, o que você precisa deixar ir em agosto, quais caminhos estão abertos. Depois a gente vai olhar como que você abre os caminhos no dinheiro, no amor e no profissional. 3 fatos importantes que vão acontecer em agosto, muito completa, mais completa que isso, só se você assistir o seu ascendente aqui no canal. E eu começo para você, Pisciano, entendendo qual que é o assunto que vai reger o seu mês de agosto. Vieram 2 cartas, eu vou aceitar, e vieram 2 arcanos maiores. O louco com a morte. Tá, calma aí que a gente já vai conversar. E qual que é o arcano maior que vai reger o mês de agosto dos piscianos? O Papa, tá, o arcano da estrutura. Baralho, mostra pra mim como que é a regência do arcano do Papa no mês de agosto dos piscianos vai ser fácil. Como que essa regência vai ser fácil? Qual que é a fluência? 3 de copas, ok. E qual que é o desafio? O 9 de ouros. Faz muito sentido aqui. O louco acreditar com o liberar. Aqui tá falando que o tema para você em agosto, pisciano, é que para que uma nova fase chegue, existe algo que vocês querem viver, algo novo, sabe? Não aguento mais viver assim, não aguento mais as coisas não dando certo. E que para isso acontecer, a primeira ação é essa ação de o que que você precisa liberar, deixar ir, deixar morrer. Qual que é o velho que você precisa se libertar para que o novo venha? A gente está falando aqui que vocês estão mais emocionalmente estruturados. Só que as emoções estão mais estruturadas, só que as ações não estão em consonância. É quase como se eu tivesse querendo muito e fazendo e a ação não acompanhando tudo isso que eu quero, toda essa estrutura que eu quero. O Papa fala muito de estruturar muito a nossa vida prática. Então, ter uma relação afetiva estruturada, se eu ainda não tenho, reestruturar que eu tenho, reestruturar a vida, a forma como eu me relaciono com o outro. É que veio muita coisa aqui, embaralhei. Se não tá falando de amor para você, tá falando sobre como eu expando o profissional, como eu estruturo o financeiro, como tem algo que você precisa deixar ir, a gente vai ver mais informações que vai ficar claro que algo é esse, a gente volta nesse tema. Que tá fazendo com que esse novo que você tanto anseie, tanto anseia não chegue. Trava-línguas, ok. Vou abrir a mandala cigana, poderosa. 12 perguntas aqui importantes que vão me trazer informações. Só que eu vou acelerar, tá? Para você continuar assistindo com presença, para você não se dorme. Me vendo fazer 12 perguntas, ajeitar a mesa, mas você vai me acompanhar assim um pouco mais rápido. Então bora lá. Piscianos tem um tema muito importante em agosto que fala das emoções. É algo emocional. O padrão inconsciente mais forte aqui com o chicote e o urso me trazem alguma dependência emocional, algum apego a uma ideia, a um lugar, a algo muito forte. E no que vocês precisam deixar ir? A cegonha com o amor, me trazendo a questão da expectativa, né, nas emoções.
E o padrão ancestral mais que vocês precisam ressignificar veio o anel e a foice. Então, a gente está falando muito forte sobre liberação, sobre libertação emocional. E para cada um que estiver aqui nessa leitura vai fazer sentido com alguma coisa, mas tem questões de dependência emocional, questões de o meu sentir não tão bem elaborado para aquilo que eu quero viver. Mas um ponto positivo é que os caminhos estão abertos para a árvore. Então, para quem quer construir família, para quem quer construir algo sólido no trabalho, só que tem que ter paciência para o longo prazo. E fala de vocês um pouco ansiosos aqui, né? No bem-estar, no autocuidado com as nuvens, me trazem que vocês precisam cuidar, olhar com mais atenção para a saúde, para o bem-estar de vocês, principalmente no campo das ideias, tá? Identidade com os livros e trevo com o dinheiro me mostram que, de fato, aqui, essa parte de reconstrução, agora uma coisa ficou clara para mim. Existe algo no sentimento de vocês que ainda bloqueia as atitudes. Vocês estão mais leves emocionalmente, isso é fato. E não é questão de maturidade, mas tem algum tipo de... sabe, eu sinto que nas relações tem que ser assim, algo que vocês idealizam muito. É esse o sentir aqui que tá pegando aqui nas questões, tá? Porque o emocional de vocês com o 3 de copas chega mais leve, né? Eu venho de questões que eu precisei lidar, Michele, no emocional, só que não tá pesado. Eu só não sei direito como colocar em prática essa transformação que eu preciso colocar. É isso. Só que existe alguma coisa, algo que ainda bloqueia vocês no emocional. Então, por exemplo, eu tô mais leve, eu tô prestando mais atenção na vida, no simples da vida, eu tô mais calma, eu tô mais tranquilo, mas ainda não estou totalmente curado de alguma dependência emocional, de algo que eu faço nas minhas atitudes que estão associadas com uma emoção não elaborada. Então não é que vocês não estão bem emocionalmente, mas ainda existem coisas para serem olhadas e é isso no emocional que precisa ser libertado para que esse novo chegue. Eu acho que eu entendi muito bem agora essa informação do campo. No afetivo veio o cavaleiro, então me contando que quem estava sozinho teve aí um trelelê com alguém, que pode ser algo que chegou rápido e vai embora rápido, quem tá num relacionamento tá vivendo algo agitado e tá legal. O profissional, com a casa e o navio, fala assim: vocês estão vivendo uma fase profissional equilibrada, estruturada, só que vocês vão perceber que em agosto alguma coisa vai começar a mudar, alguma mudança vai acontecer. Então, pode ser que alguns de vocês sejam convidados para trabalhar em outro lugar físico, sabe? Pode ter alguma mudança de lugar físico, ainda que seja temporária, mas vem algum tipo de mudança, de algo que era muito... sempre foi assim, sabe? E agora começa a mudar. Então tem isso no profissional de vocês. O espiritual para vocês, piscianos, que tem essa ligação, né, que representam a casa 12, que fala do invisível, do inconsciente, da espiritualidade, caminhos abertos. Eu sinto assim, em relação à espiritualidade, um flow, né? Cada um na sua religião, cada um no seu formato, na sua não religião, mas é leve, né? Porque quando eu falo de espiritualidade, é que eu falo do ser, da sua parte, você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. É muito sobre isso. Agora eu quero entender aqui, clarificar algumas questões, tá? A gente vai entender um pouquinho mais aqui sobre esse padrão ancestral que você precisa ressignificar. 5 de ouros, tá. Clarifica esse 5 de ouros para mim. 10 de ouros, Ás de paus e a roda da fortuna. 5 de ouros é a carta da carência, da escassez, tá? E veio o anel. Eu tenho aqui questões mais emocionais do que estruturais, né? Eu vou pedir para cada um interpretar da forma como faz sentido, tá?
Claro que para alguma pessoa pode esbarrar ali no financeiro. Só que aqui fala sobre padrão e assim, muito enraizado na família, de relações desiguais, de eu preciso fazer muito, eu preciso me dedicar muito, ou muito tempo sozinho. A questão da carência emocional é um padrão que precisa ser trabalhado. A foice aqui fala de como você faz, sabe? Um esforço para as trocas emocionais acontecerem em algum lugar. E que geram sempre a sensação de que está faltando. Olha para isso. Como que foi a relação dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós? É importante aqui entender essa ancestralidade, porque tem algo que está interferindo nessa libertação emocional total de um pisciano que está mais leve, porém tem algo que precisa ser olhado. Clarifica para mim o coração com a cegonha no que é importante o pisciano deixar ir em agosto. Ais de copas. Clarifica esse ais de copas aqui para mim. Clarifica este ais de copas aqui para mim. Opa! Caiu aqui, ainda não. Com 3 cartas, por favor. Opa! 4 de pau, 5 de paus, 8 de espadas e cavaleiro de copas. Aqui existe esse cavaleiro aqui e aqui. Coração com a cegonha. Não sei se está dando para ver claramente. Existe uma corrida contra o tempo para algo acontecer nas relações. Se não for afetivo, se for no trabalho, quando eu quero muito uma coisa, eu vou com intensidade, eu me jogo e eu acabo metendo os pés pelas mãos. O louco com a morte aqui me fala um pouco sobre altas expectativas, impetuosidade emocional, exageros. Então, se eu tô me relacionando, eu quero que as coisas deem certo rápido demais. Se não for rápido, eu nem quero. E isso fica claro aqui no cavaleiro. No trabalho, eu sinto que existe um pouco mais de estrutura e segurança para a maioria de vocês, mas se não, tem isso também. E se não der certo isso, se as coisas não acontecerem, eu vou lá e mudo a rota, eu meto o pé pelas mãos. Fala que tá precisando aqui resgatar a estabilidade emocional, porque as emoções estão assim, flutuando muito no sentido de pressa, de ansiedade. Tá? E o recado aqui no consciente de vocês, eu falei do inconsciente, né? No consciente de vocês veio as flores, os lírios e os peixes, me trazendo esse 3 de copas. Eu tô um pouco mais leve, eu tô olhando pra vida com um pouco mais de tranquilidade. Tem uma coisa de olhar para a vida com aquele ar de eu sou apaixonado pela vida, uma pessoa com um olhar romântico pela vida. E esses peixes junto a isso me trazem você assim, eu quero fazer as coisas acontecerem com mais leveza. Eu tô leve, mas eu sei que existe algo que tá bloqueando aqui para que isso que eu quero muito, para esse grande sonho, para essa nova fase aconteça efetivamente. Então vocês têm consciência disso, mas ainda é difícil para vocês se libertarem, porque chicote com urso aqui no inconsciente, então tem algo muito enraizado do que eu acredito como as coisas têm que ser e eu idealizo, que se não acontece daquele jeito, eu saio chutando o balde, aí depois tem que buscar o balde, né? Mensagem da alma, vamos clarificar? Ó o louco aqui de novo. 5 de espadas, 4 de espadas, rei de copas, a força. Tá falando muito sobre essa pressa, que essa nova fase que vocês tanto querem precisa vir com calma, 4 de espadas, né? Descansa na certeza de que tudo tem um tempo certo, de que nada que é incrível acontece de um dia para a noite. Me veio um exemplo aqui na minha tela mental, eu vou trazer para você.
O miojo não é uma comida ruim, fica pronto rápido. Mas uma bela de uma pizza, uma lasanha, né? Olha, o tempo de preparo é maior. Até o macarrão. Macarrão, que a gente tem que preparar um molho, um acompanhamento. Olha a diferença. Você quer que a vida saboreie como um miojo, ou você quer que a vida saboreie como uma lasanha, uma feijoada, enfim, uma comida bem gostosa que você quer? É isso, né? A gente pode falar de comida, não é uma conversa que não é sobre comida, mas a gente está colocando a comida aqui em pauta, porque me veio muito claro na minha tela mental de que de pressa, de urgência, de tô cansado de esperar. Mas quando a gente se coloca em urgência, eu foco na espera, então eu vou esperar mais ainda. A minha vibração entra em consonância com a espera. E aí eu espero mais ainda. Então, assim, não vale a pena apressar as coisas, porque eu nunca vi nada incrível ser feito igual miojo, macarrão instantâneo. Como que o pisciano abre os caminhos no amor no mês de agosto aqui? Uma carta. Rei de espadas, tá vendo? Mais racionalidade. O rei de espadas faz tudo com calma. Ó, ele com a coruja na mão aqui de sabedoria, né? Se eu sei que eu vale a pena, eu não tenho pressa no amor. Se eu confio nas minhas escolhas, eu sei colocar não, falar sim, sabe? É muito sobre isso. Roda da Fortuna, Rainha de Espadas e Rainha de Ouros. Olha isso. Só cartas racionais de a Terra, isso. Tá falando que você precisa olhar para a sua vida afetiva com um pouco mais de racionalidade. Existem mudanças na sua forma de pensar e de sustentar as relações, e a gente já viu isso aqui, que fazem com que a história afetiva que você está vivendo agora, ou as que você viveu, ou as que você pode viver, elas não se sustentem, né? Existe sempre algo que fica faltando em cada relação. Mesmo se você tá numa relação afetiva agora, é uma sensação de que eu tô vivendo isso, não é que é ruim, mas falta alguma coisa. É muito isso que eu sinto aqui, tá? E traz pra mim como que o pisciano abre caminhos no financeiro em agosto. Rainha de Copas, já entendi. 3 cartas aqui para clarificar. Ó, Rei de Ouros, 9 de Paus e a Torre. Primeiro que precisa trabalhar a crença de que as coisas precisam de acontecer com esforço, de batalha. Tem muito isso aqui. A Rainha de Copas, para mim, quando fala de dinheiro, ela sempre fala de merecer. E a Rainha de Copas, ela recebe as coisas com facilidade. Não tô falando de graça, sem dedicação, mas sem esforço, sem lavouro, sem batalha. Fala que existe aqui um cansaço. Não é que a vida material de vocês seja ruim, mas ela não tá definitivamente no jeito que vocês querem. Vocês estão precisando fazer muito para receber menos do que vocês fazem. O caminho aqui é a crença de merecimento. Eu falo que tudo que você vive fora é um reflexo do que está dentro. Se você achar que o dinheiro tem que vir com esforço, ele vai vir. Agora, não adianta você falar, não, eu não sou assim. Não presta atenção no que você fala, mas presta atenção na sua relação com o dinheiro. Quando vou pagar alguma coisa, eu fico com medo de o dinheiro não voltar. Presta atenção se a relação com o dinheiro é leve ou pesada, que você vai entender por que as coisas não vai fácil. Se a relação com o dinheiro é uma relação de medo de faltar, é uma relação pesada. E isso é não estar na crença de merecimento, porque uma coisa é você guardar o seu dinheiro e investir para realizações concretas, tipo casa, carro, enfim, realizações intangíveis como viagens, experiências, né? Nesse sentido. E outra coisa é você guardar o dinheiro porque eu preciso ter a reserva porque vai que apareça um problema. O problema vai aparecer, entende? Tem aqui uma relação de desconforto com o dinheiro que eu preciso. Quando começa a no mínimo, assim. Vai pagar uma conta que você multiplique para mim e para você 3 vezes. E pensa que ainda bem que você tá com aquele recurso para pagar aquilo, porque contas nada mais são
do que estruturas sendo valorizadas. Você está pagando conta de luz, você tem uma estrutura na sua casa que tem luz. Você está pagando o cartão de crédito, você comprou, consumiu coisas que foram boas para você. Eu tô falando de consumo consciente. Então, assim, trabalha essa leveza na relação com o dinheiro e depois volta aqui para me contar. E como que o pisciano abre caminhos no trabalho em agosto? Ó. Agosto vai pedir para vocês movimentação no trabalho, tá? Vocês estão muito estagnados aqui. Sai dessa estagnação. Começa a olhar oportunidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente. Cinco de copas, ás de copas e rainha de ouros. É isso, assim. Existem alguns arrependimentos aqui em relação ao trabalho. Eu devia ter feito isso antes, e se eu tivesse começado aquilo antes, se eu tivesse pensado, vocês têm uma sensação de atraso, e que toda vez que vocês estão indo para frente no trabalho, eu não sei, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero crescer, eu quero arrumar uma oportunidade profissional. Sempre que vocês estão fazendo um movimento que vai acessar um ganho no trabalho, um crescimento no trabalho, logo depois vem o gatilho de algum arrependimento. Então vocês precisam liberar isso aqui e sair da estagnação, fazer o que precisa ser feito. Esse 9 de ouros ali fala muito de aonde vocês estão procrastinando numa atitude que, se vocês fizessem, aconteceria um crescimento no pilar profissional. Quando a gente procrastina, qual que é a origem da procrastinação? Um sentimento, o sentimento de não se sentir digno de viver aquela vida. Então, se você parasse de procrastinar isso que você está procrastinando, como você estaria no seu trabalho? Por que você está procrastinando? Porque tem uma culpa aqui, uma sensação de estar atrasado. E ninguém está atrasado neste universo que não é aleatório. Tá tudo dentro daquilo que você consegue sustentar através das experiências que você viveu. E agora a gente vai ver quais são os 3 fatos mais importantes que vão acontecer no seu mês de agosto. Eita, que veio um monte. Primeiro fato importante veio 4. Nossa, veio muito. Vou recomeçar aqui, que é muita informação. Tá vendo muita carta de medo da mudança, medo do novo. Não fazer, sabe, 6 de espadas, 5 de espadas, tá? Rainha de copas com 9 de ouros, tá? Mais 2, mais 2, segundo fato. Rei de espadas com os enamorados, terceiro fato. Gente, gostei. Vamos sair da leitura e vamos fazer acontecer aqui. Primeira coisa que me chama a atenção é de vocês olhando assim para a vida com um olhar de eu mereço mais. É um sentimento de eu mereço mais, eu quero mais e eu vou fazer o que precisa ser feito. No Rei de Espadas com os enamorados, eu tenho você. Eu falo que decisão também é portal, né? Em agosto a gente passa pelo portal 8 do 8, o Lionsgate, que é um portal muito auspicioso. E aqui fala de vocês tomando uma decisão muito importante de crescimento, né? Eu escolho fazer um curso, eu escolho algo no material de desenvolvimento para que vocês saiam de uma estagnação e de uma procrastinação e coloquem alguma coisa em prática. Então, para muitos de vocês, é uma abertura e a sensação de é verdade, eu mereço mais, essa ficha caindo. Como eu faço isso acontecer? E aí eu vejo vocês analisando com consciência, mais estratégicos aqui no Rio de Espadas, e escolhendo, tomando uma decisão de fazer algo que há muito tempo vocês queriam, 6 de copas,
e que pode ser um curso, algo profissionalizante, porque é 8 de ouros com 6 de copas. É vocês estudando sobre algo, se dedicando a algo que há muito tempo vocês queriam começar e não conseguiam, então tá muito interessante. Para alguns de vocês, aqui no plano de fundo adicional, que é mais específico, por isso eu vou deixar para o final, alguém tendo uma conversa, uma pessoa com quem você está se relacionando, tendo uma conversa madura com você, e é você, de alguma forma, para alguns, no finalzinho ali de agosto, entendendo exatamente o que estava atrasando esse algo novo de acontecer, e alguns de vocês recebendo alguma proposta material de crescimento aqui, que eu vou fazer mais dinheiro. Tem isso também aqui no pano de fundo. Aqui, essas que eu falei, por último, são informações que vêm para alguns de vocês que estão me soprando aqui, que vai fazer sentido para alguém. É isso que eu tenho para você de peixes. Se fez sentido, já curte. A sua curtida me ajuda a fazer o Bússola de Luz crescer. O YouTube entende que quando você curte, que é uma leitura que vale a pena compartilhar com mais pessoas. Se inscreve se não é inscrito para a gente não se perder. Eu deixo aqui embaixo, na descrição, os oráculos que eu uso, cronogramas de leituras, minhas outras redes, tem o Insta, tem o site em que você conhece os meus serviços. Eu tenho a mandala cigana de previsão semestral, que além de olhar tudo isso na sua energia, a gente vai ver até o final do ano tudo o que está acontecendo. Então eu sempre falo que previsão é o que você vai colher. E se você vê isso antes, né, não é sentença. O que você vai colher e a gente ter tempo hábil de recalcular, eu trago muita orientação e na sua energia isso tudo fica mais potente. Se fizer sentido, vá lá no site para conhecer e eu espero me encontrar com você numa próxima leitura. Aquele cheiro.